Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Universidade Autônoma de Puebla, a Faculdade de Filosofia e Letras, a Rede Latino-Americana de Filosofia Medieval, pelo 17º Congresso Latino-Americano de Filosofia Medieval. Agradeço particularmente, em meu nome, em nome dos meus filhos e em nome dos meus netos, a comissão geral que se esforça para que esse evento aconteça. Dr. Juan Manuel Campos Benítez, doutora Cláudia Tami Domingues, professora Lídia Dene Gamboa Lopes, professor Fernando Huesca Ramon, professor Alexis Helmer Villa-Lobos. E de uma forma muitíssimo particular e carinhosa, eu quero agradecer a professora Celina Létora Mendonça, que além de uma amizade ímpar, tem se dedicado muito ou fez um grande esforço para que um volume da revista em homenagem ao José Antônio fosse publicado. O estudo da filosofia medieval no Brasil, ele é bastante recente, praticamente dentro das universidades brasileiras. Só em 1982 aconteceu, dentro da 10ª Semana de Filosofia da UNB, dedicado só à filosofia medieval, onde todos os participantes tinham um histórico de participação ou de estudos na filosofia medieval. E, em decorrência desta semana, foi criada a Comissão de Estudos Medievais no Brasil. Essa comissão, que o José Antônio presidiu pelos seus primeiros 10 anos, ela conseguiu realizar, de 4 em 4 anos, eventos que se tornaram muito importantes. E ele contou com um apoio que foi fundamental da Universidade Católica de Santos e também das edições Loyola e mais para frente da editora da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E esses 3 órgãos, eles publicaram todas as produções dos eventos. Então, isso deu maior visibilidade para o estudo medieval. Até então, isso não acontecia no Brasil. E em 1993, durante o 4º Congresso, que já foi realizado no Rio Grande do Sul, houve uma participação bastante significativa de colegas da Argentina, do Chile, Colômbia e Venezuela. Junto com esses colegas vieram também vários de Portugal, Espanha e Itália. No momento em que o estudo da filosofia medieval e o estudo da história medieval não tinha ganhado ainda uma expressão tão importante. Acho que falar do meu pai e não falar da academia são 2 coisas que não existem separadamente, né? A vida do meu pai era muito a dedicação aos estudos, ao que é ser um professor acadêmico e principalmente um pesquisador. Eu me lembro de quando eu era criança, eu estava sentada ali naquela mesa estudando e meu pai dizendo: como que você está estudando sem ter uma folha, sem ter um caderno, sem ter anotações daquilo que você está lendo, né? Então, para mim é muito essa relação de chegar em casa da escola, ver meu pai sempre no computador, fazendo traduções, fazendo pesquisas. Então, é essa a dedicação, né, que ele tinha com a vida profissional que ele levava. Era sempre fazer o perfeito. O mediano não era o suficiente, era sempre o perfeito. E é isso que eu levei também para a minha vida profissional e daquilo que ele era, né? Para mim é uma inspiração, é isso que eu tenho para dizer sobre ele. O trabalho para o meu pai ele era prazeroso depois da conclusão. O desenvolvimento era desgastante e trazia um certo sofrimento também, até porque ele era muito perfeccionista, correndo atrás das pessoas para tentar mobilizá-las para fazer trabalhos conjuntos, em especial quando ele organizava revistas, até porque ele dava muita importância para a produção local e latino-americana da filosofia medieval,
mas eu acho que quanto mais trabalhoso e quanto mais desgastante era a organização dessas revistas, mais satisfação ele tinha e mais prazer ele tinha depois da conclusão. O contato com esses colegas de outros estados e a constante participação deles deu uma dinâmica mais latino-americana para os trabalhos dessa comissão. Em 1999, a professora Celina Lettora conseguiu fazer no convento de Santo Antônio, ali nas cercanias de Buenos Aires, o encontro, e aí ele de fato assumiu a proporção da sua internacionalidade. E logo depois ele foi para o Chile, dando, enfim, um caráter mais latino-americano do que começou com a Comissão Brasileira de Estudos Medievais. E hoje ele acontece no México, criando ainda tentáculos maiores e atingindo uma proporção maior do que tinha sido inicialmente pensado. Esse é o espaço que o Zé Antônio gostava de trabalhar e essa é a obra dele. Tudo que ele escreveu e resultado de todos os eventos que ele ou promoveu ou participou. Essa obra do Zé Antônio, ela pode ser dividida em 3 partes. Eu vou começar da mais simples para a mais complicada. Esses livros que aqui estão são obras dele que ele escreveu praticamente sozinho ou dividindo com alguns colegas. Esse foi o que eu chamo de o pulo do gato. É a tese de filosofia que ele escreveu sobre o pensamento social de Santo Antônio. Talvez para a vida dele tenha sido a obra mais importante e o que deu significado não só acadêmico, mas religioso também para a vida dele. Esse texto que ele escreveu com o professor João Moraes Barbosa, O Reino de Deus e o Reino dos Homens, teve para ele um peso muito importante pessoal por conta de quando eles acabaram de escrever, o professor João Barbosa veio a falecer. E esses outros foram análises que ele acabou fazendo de forma mais geral e alguns mais importantes que outros, a bem da verdade. O segundo conjunto é esse conjunto que ele fez organizando, e aqui ele teve o apoio e a companhia de vários colegas. As relações de poder da Idade Média Tardia, trabalhos que ele fez, esse particularmente talvez seja um marco, porque é um dos primeiros livros que ele conseguiu publicar, tá? E assim sucessivamente, terminando com a Igreja-Estado, que é considerado um livro de referência hoje na Península Ibérica particularmente. Mas o conjunto que eu acho mais importante pela sua ligação com a vida do Zé Antônio, com que ele se dedicou particularmente, praticamente a vida toda, é esse conjunto, são as traduções. E a importância desse conjunto é que ele sempre se preocupou muito com os alunos. E ele recomendava muito que os alunos nunca ficassem só lendo interpretações de outras pessoas, mas que fossem as fontes, que trabalhassem, que traduzissem, mas que lessem os originais, ou o mais próximo possível dos originais, para que tivessem as suas próprias opiniões, para que construíssem as suas próprias opiniões. Eu acho que isso é fantástico. E desse conjunto de obras, eu pessoalmente considero 2 como fundamentais. Mas a tradução do Defensor da Paz, de Marcílio de Pádua,
e a tradução de Guilherme de Ockham. Não só esse, mas o conjunto de traduções de Guilherme de Ockham. Eu acho que traduzir esses dos originais latinos para o vernáculo permitiu que muitos alunos, que muitos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, tivessem acesso a fontes que originalmente eles não poderiam ter. Essa foto é de um encontro que o Zé Antônio teve o maior prazer em ir. Foi em Portugal, em 2016, um evento que comemorava os 70 anos em que Santo Antônio foi declarado doutor da Igreja. Ele participou junto com uma das pessoas de quem ele mais gostava e que passou a ser um dos nossos maiores amigos, o padre Joaquim Cerqueira Gonçalves. Essa foto já é de um outro evento em Barcelona. Ele fazendo o que ele mais gostava, que era participar de eventos, se encontrar com os amigos. Aqui ele estava participando de um evento na Universidade Estadual de Goiás e essa é uma foto que eu gosto muito, que é do encontro da comissão, talvez o último encontro que tenha sido chamado de Encontro da Comissão de Filosofia Medieval, Comissão Brasileira de Estudos Medievais, que foi em Fortaleza. E aqui ele divide espaço com o professor Luiz Deboni, que foi, junto com ele, o grande articulador da Comissão Brasileira e foi o seu segundo presidente. Essa foto era de um evento no Porto e aqui ele divide também espaço e foto com o professor Luiz Deboni. Um evento aqui em Goiânia e aqui ele divide espaço com 3 dos seus pupilos. E a gente fala que são os filhos intelectuais que ele sempre ou puxava a orelha, mas mesmo puxando a orelha, ele defendia de unhas e dentes. Era um mestre assim, bastante exigente, mas ao mesmo tempo era um professor que ensinava, que dividia o que sabia, que gastava tempo com seus alunos, gastava sua paciência. Ele ensinava o esforço que era acima da vocação. A vocação é um elemento. Eu penso que eu guardo de ensinamento do meu professor é a disciplina e a persistência. E eu sinto muita saudade dele. Ele conseguia encontrar no seu orientando aquilo que o orientando podia dar de melhor. Não houve oportunidade na vida de um orientando seu em que ele não conseguisse nos colocar uma boa oportunidade na vida profissional, pessoal e acadêmica. Assim foi o professor José Antônio na minha vida, como mestre, amigo e quase pai. Eu tenho orientandos hoje aos quais o professor José Antônio considerava como seus netos intelectuais. Ele não media esforços em dar cursos esporádicos de latim, de língua latina medieval, ou de fazer conferências, palestras, e não se importava se isso era em eventos grandiosos, se isso era dentro da sala de aula em que a gente ministrava, e eu guardei para a minha vida profissional muito do que ele fez por mim. Hoje eu tenho a oportunidade de também fazer pelos meus alunos. Barcelona, 2016, ele ao lado do professor Bernardo Bayona, com quem ele fez os últimos trabalhos mais importantes. No mesmo evento, participando de uma mesa, e aqui no lançamento do livro Igreja e Estado, que eles organizaram juntos em 2 versões, em português e em espanhol. A versão em espanhol ainda está disponível. Aqui no Porto, com o professor Meirinhos, que hoje é o presidente da SOFIME, que é a Sociedade de Filosofia Medieval Espanhola. No mesmo evento, a Universidade
Autônoma de Barcelona, onde ele proferia sua conferência. E esta é uma fotografia que eu gosto muito, porque mostra bem o que ele mais gostava. Era participar de eventos, discutir, conversar, apresentar estudos, mas também conviver com os colegas de outros lugares. E aqui aparece o professor Meirinhos, o professor Fedora, o professor Bernardo e o professor Rafael Ramon Guerreiro. 4 grandes historiadores ou filósofos medievais, mas também 4 grandes amigos. Essa foto, ela é do congresso em Águas de Lindóia. Aqui aparece, logo no começo da comissão, José Antônio, o professor Luiz Deboni e o padre Joaquim Cerqueira Gonçalves, já retornando para São Paulo. Eu quero agradecer a todos e quero desejar a todos os participantes um excelente trabalho e que esse trabalho possa chegar àqueles que mais precisam deles, que são os alunos, e tanto de graduação quanto de pós-graduação. Bom trabalho a todos, isso é o que eu desejo.